Alô, amigos da página São José News. Hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus em Águas Claras com o pastor Júlio. Pastor, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos vocês aí da São José News. Prazer receber vocês aqui. Igualmente, agradeço pela entrevista desde já. E assim, pastor, nessa festividade, de 86 anos, da Assembleia de Deus, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, da história da Assembleia de Deus aqui em São José, de como ela tem ajudado as pessoas também, e um pouquinho do trabalho missionário que ela tem feito. Sim. Então, Felipe, a gente tem aliás, nós temos 3 datas importantes esse ano. As Assembleias de Deus no Brasil, de forma geral, estão celebrando 110 anos de fundação. Foi no Belém do Pará, os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram ali e então nasceu a Assembleia de Deus e de lá foi alcançando outros estados. Até que em 1935, aqui em São José, lá no bairro da Batalha, nós tínhamos pessoas que já eram evangélicas, que congregavam ali e receberam de Petrópolis membro da sua família, a irmã Nair Ferreira de Abreu, com seu esposo, e eles compartilharam a experiência pentecostal, com batismo no Espírito Santo, com falar em línguas estranhas, se interessaram, receberam esse batismo, e aí então nasce aqui no Brucuçu, na Casa dos Azevedos, a Assembleia de Deus. E aí depois eles alugam a casa, depois compra-se essa propriedade aqui, e em 1972 é inaugurado o templo aqui da Assembleia de Deus de Águas Claras. E nesse processo vai se implantando as congregações pelos bairros ao longo dos anos, E na sua atuação, a igreja procura envolver todas as faixas etárias, os segmentos da sociedade, como vocês podem ver nas imagens aqui feitas pelo Brawler, nós temos as crianças, que é a primeira faixa etária que a gente alcança, nós temos o departamento de família, que procuramos orientar os pais, os casais, as famílias no seu dia a dia, preparar as pessoas para o casamento, nós temos o discipulado para orientar as pessoas no conhecimento da palavra de Deus, a integração na igreja. Nós temos os grupos familiares que reúnem-se em casas, também com esse propósito de promover crescimento na vida das pessoas, vencer a timidez, criar comunhão entre as pessoas. Nós temos o departamento das mulheres, que envolvem as mulheres na oração, na ação social, no apoio mútuo. Nós temos também a missão de levar o evangelho a outros lugares, que nasceu há 30 anos atrás quase, janeiro de 92. Então, e aí temos vários missionários da igreja que estão levando o evangelho, a palavra de Deus, assistência social, em regiões como Minas Gerais, o Amazonas, o Nordeste, a Albânia, a Índia, Bolívia, Paraguai, Índia, enfim, vários lugares assim. Nós temos a parte da geração de adoradores, que envolve adolescentes, jovens, solteiros, casados, de todas as idades que se interessem, e as congregações. Então, a igreja tem como foco pregar a palavra de Deus, e ela vai nos orientar em todos esses segmentos, e a gente tem procurado trabalhar isso. Temos o departamento AMES, que é a assistência social, e a gente tem trabalhado com cestas básicas, às vezes transporte, às vezes remédios, várias situações que emanam, necessidades, agasalhos agora no inverno, colchões, móveis. À medida que a gente vai tendo disponibilidade, possibilidade, as carências vão se apresentando, a gente vai trabalhando essas questões, Felipe. Pastor, e esse trabalho todo que o senhor falou, é o senhor que coordena sozinho ou tem mais pessoas? Cada pastoral tem o seu coordenador? Como que funciona? Sim. Então, eu sou o pastor e o presidente da instituição, e a gente conta com a diretoria da igreja, que atua nas decisões ministeriais e administrativas,
E aí a gente tem os líderes das congregações, os líderes dos departamentos, os líderes dos grupos familiares. Nós temos as equipes de consulta, de apoio, e a igreja, ela trabalha muito com o voluntariado. Então, a gente conta com esses níveis de voluntariado, os dirigentes das congregações. Então, em cada momento, a gente está atuando com determinado segmento para que nós possamos caminhar dentro de uma mesma proposta, uma mesma visão, para alcançar os objetivos comuns que envolvem a igreja, Felipe. Hoje, a Assembleia aqui em São José, ela tem quantas congregações, pastor? Nós estamos em 16 congregações, que estão organizadas em 4 setores, 4 congregações em cada um desses setores. Algumas estão aí nos nossos limites de Sapucaia, Três Rios, então estamos com 16 congregações aqui. E como está sendo, né, todo esse trabalho missionário, né, da igreja durante essa pandemia, que é um tempo muito difícil, né? Como está sendo essa funcionalidade da igreja para os fiéis na pandemia? Sim. Então, nós precisamos reaprender a ser igreja, pois antes da pandemia, toda a atividade da igreja, ou quase toda, ela acontecia presencialmente. A gente já tinha antes a transmissão dos cultos, já há algum tempo, e com a pandemia, então, nós precisamos aprimorar o sistema de transmissão, melhorar a imagem, qualidade. Estamos nesse processo ainda. Nos 4, 5 meses em que a gente não teve culto presencial, nós ministramos a Santa Ceia para os membros nas suas casas. Aí contamos com essa liderança toda que eu te falei, né, de obreiros, de voluntários, de líderes, dirigentes de congregações, para entregar a Santa Ceia para que os membros participassem em casa. Fizemos transmissão e continuamos fazendo pela internet, naquele momento também por rádio, para quem não tivesse internet pudesse participar. Nós fizemos orações em frente às casas, nós assistimos pessoas também de forma social, e então precisamos reorganizar. E hoje, a maioria das reuniões, então, naquele tempo antes da pandemia, só no domingo à noite a gente tinha transmissão. Hoje, a escola dominical, a reunião das mulheres, o culto de domingo, o culto de terça-feira, a reunião dos grupos familiares, todas têm essa opção também online. E a gente tem ainda pessoas que, por conta de pertencer ao grupo de risco, não estão participando presencialmente, mas estão integrados através dessa ferramenta, assim como pessoas que moram em outras cidades e são membros aqui, estão desfrutando da mesma oportunidade de estarem envolvidos. E hoje, pelo sistema dos protocolos de segurança, então nós temos a limitação de espaço, então há um rodízio entre a participação dos membros. Em alguns momentos a gente pede para que seja feita inscrição, para que a gente tenha a garantia que o protocolo será cumprido. E nós tivemos também, em 4 oportunidades, cultos drive-in dentro do carro. Então nós conseguimos uma área cedida ali na reta de Águas Claras, e momentos como o aniversário do ano passado da igreja, como o aniversário dos ministros, a passagem de ano, e agora o congresso da geração de adoradores, nós utilizamos esse formato, que também se mostrou eficaz e é uma possibilidade também para atender a membresia e os interessados nesse tempo, Felipe. E esse ano o senhor vai continuar com esse sistema drive-in? Como que vai funcionar esse ano? Que está um pouquinho aberto, né, mais a participação, mas ainda continua com a restrição. O senhor vai continuar com os cultos drive-ins? Como vai ser? Então, a gente não tem assim ainda muitas definições, né, à medida que a gente tem hoje muitas incertezas. Qual é o protocolo do momento? Qual a situação que nós estamos? Já tivemos mais tranquilos, mais tenso. Então a gente tem hoje como um evento maior, é uma outra organização, mas que nasceu da Assembleia de Deus de Águas Claras, que é a CEMIPA. Então lá, 29 anos e meio atrás, nascia a Secretaria de Missões aqui, na Assembleia de Deus de Águas Claras. No ano de 2000, ela se transforma numa organização
com personalidade jurídica própria. Então hoje eu presido Assembleia de Deus e CEMIPA. Então a gente tem agendado aí de 4 a 6 de setembro o congresso de CEMIPA e a gente só tem no momento a data. O formato vai depender das condições, dos decretos, mas a gente já se prepara para que a possibilidade do drive-in, que é uma possibilidade segura, onde a gente pode ter as pessoas participando ali com segurança e não deixando de celebrar a missão, não deixando de mobilizar para esse fim, né? E talvez alguma reunião de dia menor no presencial, seguindo os protocolos. Então, provavelmente a gente ainda tenha mais reuniões drive-in esse ano. E como tem sido, né, a participação do povo, né? Muitas pessoas ainda têm medo de sair de casa, muitas pessoas com medo do vírus. Como tem sido a participação das pessoas nos cultos? Tem as inscrições, como o senhor falou, tem enchido? Como tem sido essa participação popular da igreja? Sim. Então, no início a gente tinha uma participação bem restrita, assim que abriu. Depois as pessoas ficaram um pouco mais tranquilas, aumentou um pouco. E aí com essa onda recente, a gente teve uma redução. Mas, de certa forma, nós estamos conseguindo, com essas variantes de participação, manter o protocolo. Então, como o nosso templo ele utiliza ainda o sistema de banco de madeira, então nós criamos barreiras de isolamento para que as pessoas sentem-se distanciadas, porque às vezes o parente quer ficar junto, a esposa, os pais, os filhos, então nós criamos obstáculos físicos para que possamos manter isso. Então, não aconteceu o caso de não comportar, sempre comportou, e temos as congregações que também ajustamos essa questão. As Santas Ceias, a maioria eram feitas só aqui, hoje acontece também simultaneamente nas congregações, de forma que aqueles que participam com segurança. E aqueles que não podem estar, nós temos essa assistência. A família retira o kit Santa Ceia, que hoje a gente também aprimorou isso, então o cálice ele já é comprado lacrado e a pessoa tem esse cuidado. Os pãezinhos a gente prepara eles numa embalagem hermética individual para que não haja contato com os diáconos, e então todo aquele protocolo, e a gente tem conseguido assim atender, né? E temos o clamor diário às 18 horas pelo Facebook, onde muitas pessoas tem o seu momento de oração diário com a nossa equipe que se alterna. Então Deus tem nos dado graça, inspirado para que a gente possa assistir espiritualmente, socialmente, emocionalmente as pessoas. Então, pastoreando, a gente já pode usar hoje muito a ferramenta do online, de uma chamada de vídeo, de um áudio. Antigamente a gente tinha essa visitação só presencialmente ou na sala pastoral, e hoje a gente já tem também, por conta desses protocolos, essa formatação da possibilidade de reuniões administrativas, de reuniões de pastoreio, de orientação, acontecer também de forma online. Então trouxe essa ampliação de possibilidade, Felipe. E para aqueles que ainda não vieram, que não voltaram ainda, eu queria que o senhor convidasse, né? Sabendo de toda essa adequação que teve, né? De todo o procedimento seguro que tem aqui na igreja, que o senhor convidasse eles a voltar, né? A participar dos cultos, porque a igreja ela tem um papel fundamental na pandemia, tanto cristão como psicológico, como social, né? Sim. Então que o senhor convidasse os fiéis, né, a voltarem, né, para a igreja, tanto online como presencialmente. Sim, sim. Então a gente sabe que o culto, a reunião, ela tem esse propósito de edificar a nossa vida, fortalecer a nossa fé, para que a gente possa vivenciar uma vida plena. Jesus disse que veio nos dar vida e vida abundante. Aquelas pessoas que só ficam em casa, assistindo TV e muito noticiário, acaba que ela vai se encher de informações negativas, porque os noticiários têm essa tendência de trazer informações negativas, e vai afetar suas emoções. Então, quando ele sai, se assenta naquele ambiente, se conecta
presencialmente aos louvores, à pregação, aos ensinos, interage com outras pessoas nas classes de escola dominical, que é um outro departamento que eu não citei aqui, né? Então, há essa interação, isso gera elevo espiritual, saúde emocional, motivação para vencer outras áreas da vida. Agora a gente já vai tendo a ampliação da vacinação. Então, com a vacinação, também já há uma maior segurança para aquelas faixas dos grupos de risco. E dessa maneira, todos são motivados a seguir a orientação da sua família, a orientação dos protocolos. E existem reuniões que são menos frequentadas, como a escola dominical, por ser de dia, a reunião das mulheres na quarta-feira, onde ainda há uma maior segurança quanto a distanciamento para participar. Então todos são motivados a isso, Felipe. Pastor, e quanto podemos dizer esse museu aqui, né, de toda a história da igreja, quais os dias que vão estar abertos, até quando ele vai funcionar? Então, essa mostra aqui fotográfica e essa organização por departamentos e por congregações, ela ficou do dia 27 de junho e vai ficar até o dia 4 de julho, né, no horário, durante a semana no horário comercial, e domingo no horário do culto, né, de manhã de 8 até as 12 e depois de 17 até as 21 horas. Nós teremos esta amostra aqui para que todos possam visualizar, lembrar, conhecer o trabalho da Assembleia de Deus, que nesse ano também a gente celebra 30 anos que recebemos emancipação. A gente era filial, congregação de Petrópolis, e há 30 anos nós recebemos, no mês de junho, a emancipação. Então também tem essa data marcante como os 110 e os 86 anos. Pastor, nós da São José News, né, parabenizamos a igreja, né, pelos 86 anos, parabenizamos, né, pelos trabalhos que são feitos, que são belíssimos, né, que realmente influenciam, né, na sociedade, porque, como eu disse anteriormente, a igreja tem um papel muito fundamental hoje, durante a pandemia, e sempre teve durante toda a sua história. Então a gente parabeniza o Senhor e agradece, né, por essa entrevista, pela paciência. E assim, o senhor quer divulgar, né, o horário de cultos, rede social da igreja? Eu fico agradecido, Felipe, por vocês estarem aqui. Muito obrigado a São José News por abrir esse espaço, fazer esse registro. Nós estamos todos os dias orando aqui presencialmente de 8 às 9. 18 horas nós estamos no Facebook da IADAC SJ. Nós estamos domingo às 9h30 da manhã, às 18 horas, na terça-feira às 19h30 e nós estamos também na quarta-feira às 9 da manhã, Facebook e YouTube, né? E só às 18 horas que é específico pelo Facebook. As nossas redes sociais, IADAC SJ, então vocês estão convidados a acessar e estarem informados a respeito das atividades e fazer parte de qualquer momento. Nós, quanto equipe pastoral, ministerial, estamos à disposição das pessoas para oração, aconselhamento, estudo da Bíblia, apoio psicológico. Então, entendemos que esse é o chamado de Deus, então fiquem à vontade de nos solicitar e nós estamos aqui dentro das possibilidades para atender a nossa população, pois a nossa cidade é muito especial para Deus e para nós que vivemos aqui. Com certeza, pastor. E nós, São José News, né, convidamos você, seguidor da nossa página, a vir conhecer, né, um pouco da história, né, da igreja aqui em São José, conhecer, né, todos os trabalhos que são feitos, né, e agradecemos a você, né, por sempre nos acompanhar e pedimos, né, que você nos acompanhe lá nas redes sociais, que você compartilhe a nossa página no Facebook também, do São José News, no Instagram também, a nossa página, que você compartilhe e comente as publicações, as entrevistas, e no YouTube, né, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho da notificação para você acompanhar mais entrevistas como essa, né? Nós agradecemos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Pastor, o senhor quer dar alguma última palavra? Muito obrigado pela presença de vocês e dizer para todo mundo que nossa equipe está de segunda a sexta aqui, de
8 da manhã em oração, e aí até às 9, e depois até às 16 horas. Então, qualquer contato, qualquer questão que a gente possa cooperar, estamos à disposição de vocês. Um abraço, Deus abençoe a todos. A todos vocês, fiquem com Deus. Como o pastor disse, Deus nos abençoe. Um grande abraço, fiquem com Deus.